Boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa Roda das 8. Me falem sobre a altura do som, se tá confortável. Hoje eu tô num lugar diferente, então me falem se tá dando pra me ouvir, se a música também tá confortável. Oi, Jéssica, oi, Sônia. Tudo bem com vocês? Conforme nós vamos chegando aqui na roda, nós vamos trazendo a nossa presença através da nossa respiração. Nós vamos respirando, tomando consciência da nossa respiração e trazendo a nossa presença para este momento, para este aqui e agora. Boa noite. Ontem nós iniciamos aqui na roda e falamos um pouquinho sobre como a simplicidade ela é um fio condutor para a nossa presença. Esses dias nós vamos falar um pouco aqui sobre os benefícios de simplificar, da simplicidade. E ontem nós falamos sobre isso. A simplicidade que é um fio condutor da presença. Porque a simplicidade ela nos possibilita nos liberar dos excessos, né? Simplificar, seja a nossa vida, seja o nosso trabalho, seja os nossos pensamentos. E quando a gente fica com menos coisas, quando a gente simplifica, automaticamente a gente fica mais presente, porque cria-se novos espaços em nós. E hoje, caminhando mais um pouquinho nesse nosso tema da simplicidade, o simplificar, o convite é a gente olhar um pouquinho para a simplicidade como um caminho de clareza hoje. Como que a simplicidade pode ser para nós, para a nossa vida, um caminho de clareza? Porque quantas vezes a gente fala, nossa, mas a minha vida é muito complicada, é muito difícil, é tudo muito trabalhoso, né? A gente coloca a responsabilidade, a culpa na vida das complicações. Mas quantas vezes nós mesmos complicamos a nossa vida? Quantas vezes nós mesmos procuramos caminhos, escolhemos caminhos mais complicados? Às vezes por costume, às vezes por crença, às vezes por medo de fazer um pouquinho diferente. Talvez nós também vamos criando camadas de expectativas, de comparações, ou de muita exigência, né? Sabe aquele, não, mas tem que ser assim. Se não for assim, não dá certo. E às vezes esse tem que ser assim é complexo demais. E talvez, se nós buscarmos um outro olhar, tirar, né, alguns excessos, algumas camadas e simplificar, isso nos possibilita ter mais clareza. Talvez diminuir um pouco o processo das coisas, deixar só aquilo que é essencial. A simplicidade em si, ela já é clareza. Percebam, quando eu simplifico é como se uma grande luz iluminasse a minha vida, porque abrem-se espaços. E assim como a simplicidade ela é um fio condutor da presença, ela também nos traz a clareza. Porque eu tiro todos os excessos, eu libero aquilo que não é necessário. Sim, o simples é completo. E muitas vezes a gente não se acostuma com isso, né? Talvez a gente tenha sido ensinado, ou a gente tenha algumas crenças que nos levam para esse lugar de tem que ser muito difícil, tem que ser muito complicado, né? Tem que ser cheio de processos para alguma coisa dar certo, e não. O simples, ele já tem a sua completude, né? Alguém disse ali, ser simples é um luxo. Nos últimos tempos, sim. Porque, né, quantas coisas, quantas informações, quantas coisas nós temos ao nosso redor que nos enchem de informação e nos deixam, né, no lugar de muita complexidade, de pensamentos, de ações, quando às vezes uma única ação bem feita, feita com consciência, feita bem feita, ela simplifica tudo. E não deixando de trazer aqui para acho que nos trazer um aprendizado.
Eu vou trazer hoje dois exemplos, duas metáforas pra gente refletir. Todo mundo tem armário em casa, né? Guarda-roupa, ou cômoda de roupa, ou algum cantinho aí que você guarda suas roupas. Se o seu guarda-roupa já tá cheio e você começa a colocar mais roupa, se o seu guarda-roupa já está abarrotado e você quer colocar mais roupa, vai socando roupa, empurrando roupa nas gavetas, vai apertando as roupas nos cabides, o que acontece? Ou tudo vai ficar muito amassado, ou quando você for procurar alguma coisa para usar, você não vai enxergar, porque é um monte de coisa misturada. Ou você às vezes nem lembra que tem aquilo de tanto excesso que tem dentro do armário. Coisas às vezes que nem são necessárias, roupas que a gente nem usa. Não é mesmo? Então é preciso escolher o que ainda é útil nesse armário. O que ainda é útil no seu armário de roupas? Será que não tem nada que dê para tirar, para liberar espaço? Né? Talvez uma blusa, uma calça que você não usa e que está ali só ocupando espaço, estagnando ali até a energia. E assim também acontece com a nossa mente. Quando a gente vai enchendo a nossa mente de informações, tudo que a gente vê na internet, tudo que a gente vê na televisão, tudo que a gente escuta, e a gente começa a comparar, a criar expectativa, pensamentos desnecessários muitas vezes, pensamentos e informações que nem fazem diferença na nossa vida, mas a gente vai guardando tudo aqui dentro da nossa mente. Né? Assim como armários que a gente vai enchendo de coisas, às vezes nem de roupa, às vezes utensílios domésticos, livros, né? Que às vezes tem pessoas às vezes que tem mais de um livro do mesmo título. E assim é a nossa mente, né? Quantas vezes a gente não tem várias coisas iguais na nossa mente, ocupando um espaço desnecessário? E quando a gente escolhe liberar esses pensamentos, abrir mão desses pensamentos desnecessários, deixar ir aquilo que não serve mais, essa simplicidade, né, o simples, ficar com o simples e o essencial é completo, nos traz uma sensação de alívio. E um outro exemplo, você tem um copo, pegue um copo e você tem que colocar nesse copo areia, pedras grandes e pedras pequenas. E tudo tem que caber nesse copo. Pelo que você começa? Se você colocar primeiro a areia, que são os excessos, né, de pequenos pensamentos, pequenas crenças, e encher esse copo de areia para depois tentar colocar as pedras, perceba que muitas vezes as pedras não vão caber nesse copo. E geralmente as pedras são aquilo que é essencial na nossa vida. Então, se a gente enche o copo primeiro cheio de areia, sabe, de informação desnecessária, de comparações, de coisas que não vão fazer diferença na nossa vida, quando a gente vai olhar para o essencial, que são as pedras que realmente vão fazer diferença na nossa vida, elas não cabem. E aí a gente perde a clareza. A gente entra muitas vezes em estado de sofrimento, porque a gente está cheio, sabe, de coisas que não são úteis, e aquilo que é essencial e útil a gente não conseguiu integrar. Então talvez o processo seja começar pelo que é essencial. Eu primeiro coloco as minhas pedras grandes dentro desse copo. E depois eu vou colocando a areia conforme ela couber, sem excessos, para que ainda sobre um espaço de respiro nesse lugar, dentro de nós, né? O tanto que nós temos muitas vezes colocado de areia dentro de nós, de coisas que não são úteis, que não são necessárias. Perceba se isso às vezes já aconteceu ou acontece com você. E alguns exercícios simples para a gente poder simplificar, né? Liberar a nossa mente, liberar espaços também na nossa vida. É fazer exercício já quando a gente levanta da cama. Quando você levantar, o que você abrir os seus olhos, você para e respira. Joga um respiro novo para dentro do seu corpo. Perceba como isso já libera um espaço em você. Eu acordo e respiro e coloco a intenção que o meu dia seja simples. Isso já cria um campo de possibilidades para o seu dia também ser mais simples, com mais clareza e com mais presença. Quando você, por exemplo, precisa ter uma conversa difícil no seu trabalho, uma conversa difícil com alguém da família,
uma conversa difícil, seja onde for. Se você simplificar a comunicação, perceba quando você é claro, direto. Então, como que isso... Desculpa, gente, que eu tô num lugar aqui um pouco improvisado, então tá dando umas quedas aqui. Perceba, então, quando você fala com clareza, quando você simplifica a sua vida, como é possível que às vezes as coisas fluam mais fácil. Quando a gente fala com simplicidade com as pessoas nos entendem de uma maneira melhor. Certo? Então, a simplicidade é um caminho de clareza, assim como ela é um fio condutor de presença. Certo? Hoje um pouquinho mais curta a nossa reflexão. E já vamos então para a nossa meditação. Vamos sentando confortavelmente, alinhando nossa coluna. Tome uma respiração profunda pelo seu nariz. Solte pela boca. Se for confortável para você, feche os seus olhos. Perceba o ar entrando. Perceba o movimento do ar saindo. Vá permitindo que a sua respiração te leve para um lugar de simplicidade. Permita que o simples ato de respirar te traz clareza, presença. E nessa simplicidade do respirar, vá levando a sua atenção para o seu coração. Perceba como a vida pulsa em você. Perceba também como é simples esse pulsar da vida, como tudo é harmônico. Coloque atenção nesse pulsar, no ritmo do seu coração, em sintonia com a sua respiração. Imagine nesse momento que a sua mente é como um armário. Observe que ela é como um armário cheio de roupas, de objetos. E algumas coisas aí nesse armário, nessa mente, alguns pensamentos, talvez não sirvam mais. Perceba quais são esses pensamentos, quais são esses sentimentos que você já pode desapegar um pouco mais hoje. Assim como uma roupa do seu armário que você já percebe que não faz mais sentido aí. Talvez uma mágoa, talvez um ressentimento, talvez uma dor. Respire fundo. E com gratidão, sem esforço, apenas permita que a cada expiração vá liberando esses excessos. Respire e libere uma preocupação. Respire novamente e libere uma comparação. Libere um pensamento que pesa e que não faz mais sentido para você.
sem esforço. Apenas permita que isso vá saindo junto com a sua expiração, com gratidão, e perceba como isso vai te deixando mais leve, como essa simplicidade vai te deixando com mais clareza, com mais espaços internos. Respire e sinta o alívio desses espaços internos. Perceba que agora fica apenas o essencial: o amor, a saúde, a fé, a presença, a compaixão, a coragem, a confiança. E agora, com mais espaço, isso pode se expandir com suavidade e leveza. Respire novamente e permita que uma luz suave, translúcida e suave vá envolvendo sua mente, o seu coração, todo o seu corpo. Uma luz suave e sutil. Essa luz é a luz da simplicidade. Apenas sinta-se envolvida e envolvido por essa luz da simplicidade. E mentalmente você pode dizer: a simplicidade me traz clareza. Respire fundo e sinta essa clareza se espalhando por cada célula do seu corpo. Suavemente. E conforme ela se espalha pelas células do seu corpo, você vai integrando essa simplicidade, essa clareza em você. Com muita gratidão. E nesse estado de presença, de clareza, de simplicidade, vá respirando e voltando por aqui e agora. Com gentileza, vá movimentando seus pés, suas mãos. Respire fundo. Quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Perceba o seu ambiente, volte aqui para a roda, trazendo essa qualidade de presença para cá. Tendo a consciência de que a simplicidade nos devolve energia. A simplicidade conduz para a presença, a simplicidade traz clareza e também nos devolve a nossa energia vital. Todos bem? Muito bom. Gratidão por mais esses momentos aqui. Amanhã quem vai estar com vocês é a Jana e eu volto na segunda-feira. Uma boa noite de sábado, bom descanso, bom trabalho, bom passeio para quem for passear. E logo, logo nos vemos. Gratidão. Até mais.